Educação à distância, mudando realidades. Olá, é um prazer estar iniciando essa disciplina com você. Eu sou o professor Alan Carvalho e vou acompanhar você ao longo dessa disciplina de programação orientada a objetos, buscando sempre contribuir ao máximo para a construção do seu aprendizado, ok? Mas eu não estou aqui sozinho, eu estou com o professor Eduardo. Professor? Olá, alunos. Olá, estou muito feliz de estar aqui com vocês, ministrando essa disciplina muito importante, juntamente com meu amigo professor Alan Carvalho. Uma disciplina assim que vai levar vocês para um próximo nível da programação. Vocês já vieram aí de outras disciplinas, já aprenderam a programar, já viram como um computador responde ao que o programador escreve. E essa disciplina com certeza vai abrir mais caminhos, porque vocês vão dar mais um longo passo na carreira de vocês. E agora eu passo para o professor Alan, que ele vai se apresentar, nos apresentar. Isso mesmo, professor, obrigado. A gente vai começar agora a nossa apresentação, a apresentação dos professores, e depois a apresentação da disciplina, da ementa, dos objetivos, do que a gente vai ver ao longo dessa nossa disciplina de programação orientada a objetos. Ok? Vamos lá. Meu nome é Alan Johnny Carvalho de Araújo, sou bacharel em informática pela Universidade Federal de Rondônia. Fiz uma especialização em desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis. Apesar de não atuar nessa área de desenvolvimento mobile, é uma área que eu gosto bastante. E atualmente sou professor efetivo aqui do IFRO há mais ou menos 2 anos. Meu nome é Eduardo Botelho. Também sou bacharel em informática pela Universidade Federal de Rondônia. Fui desenvolvedor front-end no Centro de Estudos Rio Terra. Inclusive, o front-end é uma área que usa muito a orientação a objeto. Desenvolvedor full stack na Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos, a SEAI de Rondônia, que é a parte que mistura a parte da frente do desenvolvimento com a parte do servidor, que também se usa muito os conceitos que nós vamos aprender nessa disciplina. Ou seja, essa disciplina é essencial para a carreira de vocês como desenvolvedor. Isso. Vamos agora à apresentação da ementa da nossa disciplina. A disciplina de programação orientada a objetos conta com conteúdos de introdução de conceitos e aplicações, conversão de tipos de dados, classes, conceitos sobre objetos, instanciação de objetos, métodos construtores, atributos e métodos de classes e instância, arrays, que nós também costumamos chamar de listas. Trabalharemos com encapsulamento, modificadores de acesso, herança, polimorfismo, classes abstratas e interfaces. Vamos ver agora os objetivos dessa disciplina, os objetivos específicos da disciplina de programação orientada a objetos. Primeiro objetivo: conhecer os conceitos de classes e objetos. Entender os conceitos relacionados às características dos objetos, tais como atributos e métodos get e set. Entender as características de um objeto. Aprender os conceitos relacionados aos comportamentos dos objetos, tais como métodos construtores, parâmetros, tipos de retorno e sobrecarga. Elaborar comportamentos do objeto. Veremos também aqui como assimilar os conceitos relacionados aos relacionamentos entre objetos, tais como herança, associações, agregação e composição. Iremos executar relacionamentos entre os objetos, entender os conceitos relacionados às coleções de objetos e implantar coleções de objetos. Ok? Na primeira aula, nós iremos trabalhar o conteúdo de introdução de conceitos e aplicações da programação orientada a objetos. Eu costumo falar que essa disciplina de programação orientada a objetos não caminha sozinho. A área da programação como um todo,
ela exige um conhecimento acumulativo, certo? Primeiro, vocês estudaram lá lógica de programação. Lá vocês viram conceitos fundamentais para seguir na carreira da programação. Muitas pessoas acham que programar, que desenvolver um sistema, um software, um site, é muito simples. É só você sentar na frente do computador, começar a escrever e pronto, você já desenvolveu um site. Não é bem assim. Não é uma coisa de outro mundo, não é impossível. Você é capaz de começar a desenvolver, de ser um programador. Mas você precisa ter conhecimentos básicos, conhecimentos fundamentais para começar a programar. Lá em lógica de programação, vocês trabalharam com algoritmos. Alguém lembra o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma instrução passo a passo para você resolver determinado problema. Quando você precisa fazer um programa, você tem que entender que problema esse programa precisa solucionar. Aí você vai criar um algoritmo e a partir desse algoritmo você vai criar o seu programa para solucionar o problema, para solucionar o que você precisa resolver. Ok? Depois de lógica de programação, você já começa a estudar as linguagens de programação na disciplina de linguagem. Lá você vai aprender os conceitos sobre várias linguagens de programação, às vezes conceitos superficiais sobre alguma, e vai se aprofundar em determinada linguagem. Aqui na nossa disciplina de programação orientada a objetos, nós vamos trabalhar com a linguagem Python, certo? Até o final da disciplina nós vamos aprender os conceitos de programação orientada a objetos aplicados na linguagem Python. Então lá na disciplina de linguagem, você pega todo aquele conhecimento adquirido em lógica de programação e aplica na linguagem de programação que você vai utilizar, certo? Então você está ali sempre aprimorando o conhecimento de programação. Já aqui na disciplina de programação orientada a objetos, você também precisa relembrar aqueles conceitos, todo aquele conteúdo que você aprendeu desde lógica, para poder seguir adquirindo mais conhecimento aqui na disciplina de programação orientada a objetos, ok? Então, vamos começar com a introdução e conceitos de aplicações da programação orientada a objetos. Quais são os objetivos dessa aula? Compreender os fundamentos da programação orientada a objetos, diferenciar classes de objetos e vamos criar alguns exemplos conceituais de classes e objetos para facilitar o seu aprendizado. Conceitos. Os programas computacionais, desde os mais complexos até os mais simples, são desenvolvidos para auxiliar na resolução de determinados problemas do mundo real. Por exemplo, o aplicativo WhatsApp foi criado para facilitar a comunicação e a interação entre pessoas que nem sempre estão longe umas das outras. Os programas computacionais, como nós vimos aqui, eles foram criados de fato para resolver determinado problema. O WhatsApp, que foi exemplificado aqui, ele foi criado para facilitar a comunicação entre pessoas. Não necessariamente essas pessoas precisam estar longe, mas também não precisam estar perto. Um exemplo que acontece, às vezes você está na sua casa, está lá no seu quarto, e você quer conversar com seu irmão, com seu pai ou com sua mãe, e eles estão na sala ou na cozinha. Geralmente você manda ali uma mensagem por esse aplicativo, para facilitar. Pede um copo de água, pede uma ajuda para alguma coisa, então ele facilita essa comunicação entre pessoas que nem sempre estão longe, ok? Um exemplo, você poderia estar se perguntando assim, mas professor, não já existiam alguns outros programas ou aplicativos que facilitavam a comunicação entre pessoas? Sim, existiam, mas a intenção da programação dos desenvolvedores é sempre aprimorar na resolução de certos problemas, desses problemas do mundo real. O próprio WhatsApp vem se aprimorando com o tempo. Os smartphones, os celulares, você utilizava para fazer ligações. O WhatsApp já faz isso. Você pode fazer uma chamada de áudio através desse aplicativo. E para melhorar ainda mais, você pode fazer uma chamada de vídeo através do próprio aplicativo. Então isso facilita cada vez mais. Você pode estar ali conversando com uma pessoa quase que cara a cara, mas não necessariamente você está de frente com essa pessoa, ok? Nas linguagens de programação, acontece também essa possibilidade de sempre melhorar a experiência do desenvolvedor. Por exemplo, Dennis Ritchie, que foi o criador da linguagem de programação C, a linguagem C que nós conhecemos, ele pensou em uma forma de melhorar a experiência dos desenvolvedores, criando uma linguagem mais simples, mais flexível, mais fácil de ser utilizada.
Então, ele analisou o que poderia ser feito e criou a linguagem de programação C, que nós conhecemos, certo? Inclusive, a linguagem de programação C foi a linguagem utilizada para criar o núcleo do sistema operacional Unix, certo? Para quem não lembra. Depois nós temos a linguagem de programação Python, que é a linguagem que nós vamos utilizar aqui. O criador Guido Van Rossum, ele criou essa linguagem com o mesmo propósito, de facilitar a experiência dos desenvolvedores. Ele criou uma linguagem mais simples, mais fácil de ser utilizada e com padrões sintáticos e semânticos simples também, para facilitar a experiência dos desenvolvedores. Então, nós podemos sempre pensar nesse lado do aprimoramento da resolução de problemas do mundo real, principalmente quando nós tratamos da programação, ok? Então vamos lá. Entretanto, a maioria dos problemas do mundo real é extremamente complexa. Por isso, a programação orientada a objetos, POO, que é a sigla que nós vamos utilizar daqui para frente, tenta gerenciar a complexidade desses problemas, concentrando o conhecimento relevante sobre ele, os problemas, e encapsulando as principais características dentro de objetos. Como assim, professor? Não entendi nada. Vou te explicar. Quando nós vamos trabalhar com a programação orientada a objetos, você vai pegar os objetos do mundo real e transformá-los em elementos que possam ser inseridos no seu programa, no seu código, certo? E como isso funciona? Os objetos do mundo real, eles possuem características, possuem propriedades. Por exemplo, uma camisa, ela possui uma cor, possui um tamanho, uma largura, um preço, possui um peso, certo? São características de uma camisa. O preço, por exemplo, o preço de uma camisa conta como uma característica fundamental quando você vai se tratar de comprar essa camisa em determinado lugar. Uma mesa também tem propriedades: comprimento, largura, altura, peso, material no qual ela é confeccionado. Então nós vamos extrair essas características dos objetos do mundo real e vamos inseri-las em nosso programa, em nosso código, para que nós possamos aplicar os conceitos da programação orientada a objetos, ok? Aí eu trouxe mais um conceito aqui para vocês. Na programação orientada a objetos, um programa de computador é conceituado como um conjunto de objetos que trabalham juntos para realizar determinada tarefa. Cada objeto é uma parte do programa interagindo com as outras partes de maneira específica e totalmente controlada. Então, a partir de agora, você tem que ter em mente que quando nós formos trabalhar com a programação orientada a objetos, sempre estaremos trabalhando com objetos, extraindo as características desses objetos do mundo real e inserindo em nosso código, em nosso programa, ok? Para a programação orientada a objetos, o mundo é composto por diversos objetos que possuem um conjunto de características e um comportamento bem definido, que foi o que nós dissemos ainda agorinha. Agora eu trouxe uma tabela para vocês para especificar alguns aspectos importantes dos objetos quando tratamos de programação orientada a objetos. Certo? Peço para você anotar porque esse conteúdo é importantíssimo e com certeza vai estar na prova. Ok? Olha a nossa tabelinha aí. Aspectos e conceitos. 3 aspectos sobre os objetos: estado, comportamento e unicidade. Quando nós estamos falando de estado de um objeto, nós estamos nos referindo ao conjunto de propriedades, ou seja, características de um objeto, também chamado de valores dos atributos. Como assim, professor? Imagina lá que você tem uma cadeira, certo? Essa cadeira tem várias propriedades, tem várias características. Só que cada uma dessas características recebe um certo valor. Por exemplo, uma cadeira tem uma cor. Cor é uma característica do nosso objeto cadeira. Qual que seria o estado, ou seja, o valor da cor da nossa cadeira? Pode ser preta, pode ser verde, amarelo, azul. Então, isso se refere ao valor. A mesma coisa com uma camisa. Digamos que o preço da nossa camisa é a propriedade, a característica desse nosso objeto camisa. Qual que seria o estado, ou seja, o valor dessa característica preço? Poderia ser 30, 45, 50, 15, 10. Então, esse valor vai ser determinado dentro do seu programa. O próximo aspecto, comportamento.
refere-se ao conjunto de possíveis ações sobre o objeto, também chamado de métodos de classe. Como assim ações? Digamos que você tem lá a sua cadeira, que foi citada anteriormente. Quais as possíveis ações que podem ser implicadas sobre esse objeto cadeira? Você pode regular a altura, pode regular a inclinação da cadeira. Então, são possíveis ações, ou seja, comportamentos que podem ser implicados sobre esse objeto. E na programação orientada a objetos, nós também chamamos de métodos de classe. E o próximo aspecto é unicidade. É um aspecto simples, básico, mas fundamental dos objetos. Refere-se ao conceito de que todo objeto é único, ou seja, só possui um endereço de memória. Então, sempre quando nós formos criar determinado objeto no nosso programa, utilizando os conceitos de programação orientada a objetos, nós estamos criando um objeto único. Cada objeto é único, possui características particulares e cada um possui o seu próprio endereço de memória, ok? Então, são os três principais aspectos da programação orientada a objeto quando nós falamos de objeto. O estado do nosso objeto, que refere-se ao conjunto de propriedades, ou seja, características de um objeto, também chamado de valores dos atributos. Comportamento do objeto, que refere-se ao conjunto de possíveis ações sobre o objeto criado, também chamado de métodos de classe, na programação orientada a objetos. E unicidade, que refere-se ao conceito de que todo objeto é único, ou seja, só possui um único endereço de memória. Ok? Três aspectos fundamentais sobre o objeto quando tratamos de programação orientada a objetos. Pode ter certeza que esse conteúdo é importantíssimo e vai estar na sua prova, ok? Professor Eduardo, temos alguma dúvida ou algum complemento sobre esse conteúdo? Professor Alan, no momento nenhuma dúvida ainda no chat, porém eu queria fazer um complemento, abordar aqui minha visão, fazer o resumo como está a aula até agora, né? Então, a orientação ao objeto, ela nada mais é do que organização de dados, né? Organização de um pensamento. O professor Alan abordou muito bem sobre os problemas do mundo real. Os problemas do mundo real devem ser pensados por nós antes de nós executarmos e mandarmos para o computador. Então, tudo que nós formos fazer tem que ser pensado antes e depois executado. A orientação ao objeto. É muito importante vocês olharem os objetos à volta de vocês e tentarem ver dessa maneira a orientação ao objeto, dessa maneira, da forma como é a programação orientada ao objeto, com o estado, que seria os atributos, comportamento, que seria os métodos, e a unicidade, que seria o objeto ser tratado unicamente dentro do nosso programa. Então, você pode ter essa curiosidade, na verdade nós, professores, gostaríamos que você, aluno, tivesse essa curiosidade de olhar os objetos à sua volta com esse conceito. Por exemplo, esse notebook aqui, que está na minha frente, no meu programa, ele vai ser único. A unicidade dele, a classe notebook será única. Então, eu posso colocar atributos como cor, peso, preço, marca, processador, enfim, todos os componentes dele. E o método, o que ele faz como ação dentro do mundo. Dependendo do contexto do programa, essas ações podem ser muitas, dependendo do outro contexto, podem ser poucas. Dependendo do contexto comercial, pode ser vender só. Mas dependendo de outro contexto, por exemplo, um jogo, o jogo abre muitas possibilidades, né? Então pode ter muitos métodos. Então a gente pode estar pensando assim, da maneira orientada ao objeto, com os objetos à nossa volta do mundo real, e tentar pensar como seria dentro de um computador.
Então, vamos agora prosseguir para a segunda parte da aula, que nós vamos detalhar mais os conceitos de classe, objeto, e eu passo para o professor Alan. Professor. Obrigado, professor, pelo complemento. Então, pessoal, eu vou fazer uma pequena ressalva. É muito importante, caso vocês tenham dúvidas, perguntarem. Pode perguntar no chat, certo? Nós vamos tirar as suas dúvidas, até porque, como eu falei no início, a disciplina de programação, ela exige um conhecimento acumulativo. Então, se você ficar perdido aqui nesse conteúdo introdutório, na próxima aula você pode não entender o que vai ser explicado lá. E assim sucessivamente. Se você se perde no conteúdo aqui, você vai se perder no próximo, e vai acabar ficando com muitas dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida aí, pode perguntar pra gente, que nós vamos tentar, vamos fazer de tudo para tirar essa sua dúvida, ok? Então, vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Nós vamos falar agora aqui de um outro conceito importantíssimo na programação orientada a objeto. Nós vamos falar sobre classe. Certo? Olha o conceito que eu trouxe aqui. Podemos entender uma classe como um modelo ou como uma especificação para um conjunto de objetos, ou seja, a descrição genérica dos objetos individuais pertencentes a um determinado conjunto. E eu fiz mais uma observação aqui embaixo. A partir de uma classe, podemos criar quantos objetos diferentes forem desejados. Professor, não entendi nada desse conceito. Vou te explicar. Eu falei que quando nós vamos trabalhar com a programação orientada a objetos, nós pegamos as características dos objetos do mundo real e inserimos esses elementos no nosso programa, no nosso código, para trabalhar com os conceitos da programação orientada a objetos. A classe é justamente o conjunto dessas informações. Então você vai extrair as informações, por exemplo, de um objeto camisa, cor, preço, largura, comprimento. E essas informações vão ser inseridas no seu programa em forma de uma classe. E essa classe vai funcionar como um modelo, ou seja, uma especificação para um conjunto de objetos. Como ele fala aqui no conceito, a descrição genérica para objetos individuais pertencentes a um determinado conjunto. E a partir de uma classe podem ser originados diversos objetos. Ok? Eu vou mostrar um exemplo conceitual agora de como nós criamos uma classe, ok? Primeiro de tudo, você pode criar uma tabelinha que vai facilitar o desenvolvimento da sua classe, ok? Nessa tabela, você vai fazer 3 divisões. Nessa primeira divisão, você vai colocar o nome da sua classe, certo? O nome da classe que você vai criar. Na divisão do meio, você vai criar os atributos, certo? Os atributos que sua classe vai conter. E na terceira divisão, você vai colocar os comportamentos, e como nós chamamos na programação orientada a objetos, os métodos de classe. Então você vai criar lá nomes, atributos e métodos de classe. Vamos criar aqui o exemplo cadeira que nós criamos anteriormente aqui, que nós citamos anteriormente. Então o nome da minha classe vai ser cadeira. Quais os atributos que eu citei anteriormente que a nossa cadeira poderia ter? Poderia ter uma cor, então nossa cadeira vai ter uma cor. Vai ter um peso, beleza, nossa cadeira vai ter um peso. Pode ter um preço, nossa cadeira pode ter um preço, com certeza. Vamos usar somente essas 3 características, pode ser? Cor, peso e preço. São os atributos da nossa cadeira. E quais seriam os métodos de classe? Ou seja, os comportamentos, as ações que poderiam ser implicadas sobre esse objeto cadeira. Aí eu falei para você, ó, nós poderíamos regular, botar um underline aqui, a altura. Então você vai regular a altura da sua cadeira. É uma ação que você pode realizar com esse objeto. Você pode também regular a inclinação da sua cadeira, ok?
Então você pode sim regular a inclinação da sua cadeira. Então aqui nós criamos conceitualmente uma classe chamada cadeira, com os atributos cor, peso e preço. E 2 métodos de classe: regular a altura, para regular a altura da sua cadeira, e regular a inclinação da sua cadeira. Então nós temos aqui um modelo, ou seja, uma descrição genérica para objetos individuais pertencentes a um determinado conjunto. Concorda comigo que eu posso criar vários objetos cadeira a partir dessa descrição? Vou mostrar para vocês. Vou apagar aqui. E a partir dessa descrição, eu vou criar aqui 2 objetos cadeira. Vamos criar o primeiro. A cor da minha cadeira, ela pode ser verde? Pode ser verde. O peso da minha cadeira pode ser o quê? Vamos colocar aqui 20 quilos? Pode ser 20 quilos. O preço dessa cadeira, vamos colocar que essa cadeira aqui custa R$100, ok? Então a nossa cadeira custa R$100, pesa 20 quilos e tem a cor verde. Mas eu também posso dizer que essa cadeira possui regulagem de altura e possui a regulagem da inclinação. Então você pode escrever aqui, ó, que eu posso regular a altura dessa cadeira. Ficou um pouquinho apertado aqui, mas não tem problema. E eu posso regular a inclinação dessa cadeira. Vou abreviar aqui. Beleza? Já criei uma cadeira a partir dessa descrição genérica. Vou criar mais uma. Criar um pouquinho maior agora, certo? Outra cor para minha cadeira. Digamos que essa cadeira pode ser azul, ok? Uma cadeira da cor azul. O peso dessa cadeira. Vamos dizer que essa cadeira é um pouquinho mais pesada, que ela pesa 35 quilos. E o preço dessa cadeira pode custar aí R$170. R$170. Opa. Beleza. Mas eu também quero dizer que essa minha cadeira vai poder ter a altura regulada, assim como a sua inclinação, ok? Então eu vou adicionar aqui, ó, eu posso regular a altura dessa cadeira, vou abreviar aqui, e também posso regular a inclinação dessa minha cadeira. Tá vendo? A partir de uma descrição genérica, eu estou criando diversos objetos. E no conceito ele fala que essa descrição genérica cria objetos individuais pertencentes a um determinado conjunto. Qual conjunto? O conjunto dos objetos originados a partir dessa classe. E por que eles são individuais? Porque cada objeto possui propriedades particulares. Temos aqui 2 objetos diferentes, então eles são objetos únicos, objetos individuais, ok? Deu para entender o conteúdo aí? Deu para entender a explicação? Então vamos lá. Agora nós vamos tratar sobre objeto. Nós já vimos aqui um pouco, né, sobre as características de um objeto, mas nós vamos complementar ainda mais esse conceito. Ó, um objeto nada mais é do que uma instância de uma classe. Por quê? Porque nós vimos que o objeto é originado através da nossa classe. Nós criamos aqui uma classe cadeira, um modelo, uma especificação para um conjunto de objetos cadeira. E eu pude criar 2 objetos cadeiras diferentes a partir dessa descrição genérica, com seus atributos, que recebiam valores para serem armazenados, e com seus comportamentos, com suas ações, com seus métodos de classes, que também receberiam essas possíveis ações. Então, tá aí, o nosso objeto ele nada mais é do que uma instância de uma classe, capaz de armazenar estados por meio de seus atributos e reagir a ações criadas para ele por meio de seus métodos, ok? Professor Eduardo, surgiu alguma dúvida aí entre os conceitos de classe e objeto? Por enquanto não, nenhuma dúvida. Gostaria de mandar essa mensagem para vocês. Começou as dúvidas, já começou a parte de esclarecimento de classe e objeto, já podem mandar as dúvidas, é uma parte muito importante, tá? Lembrando aqui que o programador, ele deve ser organizado.
E a orientação a objeto, a forma de pensar da orientação a objeto nos ajuda muito. O bom programador, ele nada mais é do que muito bem organizado, tem as ideias muito bem organizadas. Queria passar para o professor Alan. Isso, obrigado, professor, pelo complemento. Pessoal, mandem as dúvidas, tá? Não guardem essas dúvidas só para vocês. Por que que eu estou voltando a falar isso para vocês? Nós estamos falando aqui dos conceitos introdutórios. A partir da próxima aula, nós já vamos começar o conteúdo de um outro nível, um pouquinho mais complicado. Nada que vocês não possam aprender, certo? Mas vocês precisam compreender, vocês precisam aprender esse conteúdo introdutório para a gente ir passando com tranquilidade pelos próximos conteúdos, ok? Eu até peço que, se possível, vocês podem ir anotando esses conceitos que nós estamos passando aqui, porque além de cair na prova, vai ajudar vocês a realizarem as atividades de percurso. Lembrem que vocês vão ter essas atividades para fazer lá no ambiente virtual, ok? Beleza? Então mandem as dúvidas assim que surgir. Qualquer dúvida, pode mandar que a gente vai tirar, ok? Então agora nós vamos fazer aqui mais alguns exemplos conceituais sobre classe e objeto, ok? Para facilitar a compreensão de todos. Vamos passar lá para o quadro de novo. Vou criar aqui uma classe chamada pessoa, ok? Nós vamos criar uma classe chamada pessoa, onde nós vamos extrair as principais características desse objeto pessoa do mundo real para criar conceitualmente a nossa classe. Então vou fazer aqui a nossa tabelinha, ok? Fazer uma tabelinha bem grande aqui. Vamos dividir em 3 partes, como nós fizemos anteriormente. Primeiro, o nome da minha classe, certo? É o que vai aqui na primeira divisão. Então, vou colocar aqui, ó, pessoa. Então, o nome da minha classe é pessoa. Quais as características que uma pessoa tem no mundo real que eu posso extrair para adicionar aqui na minha classe conceitual? Toda pessoa possui o quê? Possui um nome, correto? Toda pessoa possui um nome. Essa mesma pessoa, ela vai possuir idade. Mesma pessoa vai possuir idade. Essa pessoa pode possuir um RG, uma identidade, um CPF, pode possuir um CPF. O que mais que nós podemos colocar aqui? Uma altura. A pessoa vai ter uma altura. Vai ter um peso. Toda pessoa vai ter um peso. Vamos colocar aqui uma profissão, certo? Pode ter pessoa que não tem profissão, mas aí a gente coloca lá desempregado, ok? Então, são os atributos da minha pessoa: nome, idade, RG, CPF, altura, peso e profissão. Agora, quais são as possíveis ações que essa pessoa pode fazer? Pensem aí se vocês concordam comigo agora. Uma pessoa não pode se apresentar? Ela pode falar: meu nome é tal, minha idade é tal, RG, CPF, altura. Ela pode se apresentar, ok? Então vamos colocar aqui: apresentar. Então tá aí uma ação que essa pessoa pode ter. Ela pode se apresentar. Essa pessoa pode dormir, não pode? Ela pode dormir. Então vamos colocar aqui que essa pessoa pode dormir. Essa pessoa pode também se alimentar. Vou colocar aqui que essa pessoa pode sim se alimentar. Então tá aqui a nossa classe pessoa, com os atributos nome, idade, RG, CPF, altura, peso e profissão, e as possíveis ações: se apresentar, dormir e se alimentar. Criamos aqui conceitualmente a nossa classe pessoa. Agora, podem ver que a partir dessas características aqui, desses atributos e dessas ações, eu posso criar diversos objetos. Posso. Vou criar um aqui do lado para vocês verem como que a gente vai fazer a partir dessas características. Vou criar um quadro um pouquinho maior agora aqui. Vamos lá. O nome dessa pessoa. Digamos que o nome dela vai ser Alan. Beleza, o nome da pessoa vai ser Alan. Idade. Vamos dizer que essa pessoa chamada Alan tem 50 anos. Ok? 50 anos.
Qual que pode ser o RG dessa pessoa Alan? Vamos colocar aqui, ó. 000123. Tá aí o RG da pessoa Alan. E o CPF? Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar a sequência de números, ok? Para dizer que esse é o CPF da pessoa chamada Alan. A altura, vamos dizer que essa pessoa Alan possui 2 metros de altura, ok? 2 metros de altura. E o peso, vamos dizer que o Alan pesa 100 quilos. O Alan pesa 100 quilos. E qual que seria a profissão do Alan? Vamos dizer que o Alan é professor. Ok? Então tá aí as características desse objeto, pessoa chamado Alan. Possui o nome Alan, 50 anos, esse RG, esse CPF, essa altura, esse peso e essa profissão. Beleza? Então eu posso dizer que o Alan também pode se apresentar, pode dormir, o Alan também pode dormir, e ele pode se alimentar. O Alan pode se alimentar, sem problema nenhum, ok? Então eu já criei um objeto a partir dessas características, ok? Vou criar mais um objeto para vocês verem como esse objeto vai sair completamente diferente. Gravem essas informações aqui, ok? Eu vou apagar para criar o próximo objeto. Vamos lá fazer a nossa tabelinha de novo aqui. Qual que pode ser o nome do meu outro objeto pessoa? Vamos dizer que o nome desse objeto vai ser Maria. Pronto. Um objeto chamado Maria. Qual que vai ser a idade da Maria? Vamos dizer que a Maria tem 30 anos. Ok? O RG da Maria. Vamos dizer que o RG da Maria é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? E o CPF da Maria? Vamos dizer que o CPF da Maria é 3, 3, 3, 4, 4, 4. Vamos colocar aqui um número qualquer, só para dizer que é o CPF da Maria, ok? Beleza. A altura da Maria. Vamos dizer que a Maria tem 1,70 de altura. 1,70. O peso da Maria. Vamos dizer que a Maria pesa 80 quilos. Vamos dizer que a Maria pesa 80 quilos. Profissão. Vamos dizer que a Maria, ela trabalha como delegada. Pronto. A Maria é delegada. Então, nós temos aqui o nome Maria, a idade 30, o RG e o CPF, esses números aleatórios. Tem 1,70 de altura, pesa 80 quilos e é delegada. Eu vou abrir um espacinho agora aqui embaixo, só para a gente dizer as ações que esse objeto chamado Maria pode ter, que são se apresentar. A Maria pode se apresentar sem problema nenhum. Ela pode dormir. Maria também pode dormir. E a Maria pode se alimentar. Tá aí, ó. A Maria pode se alimentar. Então, nós temos aqui essa criação de objetos individuais, certo? Porque anteriormente nós criamos o Alan com características completamente diferentes e agora criamos a Maria com outras características completamente diferentes, certo? E esse conceito, pessoal, ele se aplica para qualquer classe que você for criar. Nós podemos criar aqui outra classe bem simples para demonstrar que a descrição genérica vai sim servir para diversos objetos individuais, que vão formar um conjunto de objetos únicos, ok? Vou criar um exemplo agora bem simples aqui para facilitar mais ainda a compreensão de todos. Só apagar aqui. Vamos criar aqui uma classe. Vamos chamar essa classe de cachorro, ok? Vamos trabalhar agora com
com animais. Vamos chamar essa classe aqui de classe cachorro. Beleza. Vamos dividir aqui. Vamos dizer que esse nosso objeto cachorro que vai ser criado, ele também vai possuir um nome, certo? Porque todo cachorro recebe um nome do dono. Então vamos dizer que esse cachorro vai ter um nome. Esse cachorro também pode ter uma idade. Concordam comigo? O cachorro vai ter uma idade, sim. Vamos dizer que esse cachorro também vai ter um peso. Vamos colocar a raça. Vamos colocar a raça antes. Vai ter uma raça e vai ter um peso. Beleza. 4 atributos. 4 propriedades básicas que todo cachorro tem. Nome, idade, raça e peso. Vamos dizer que esse cachorro pode realizar as seguintes ações. Ele pode latir. Ele pode pular. E ele pode comer a sua ração, ok? Criamos aqui uma classe padrão com as características dos cachorros: nome, idade, raça e peso, latir, pular e comer. Agora eu vou criar aqui um objeto para mostrar para você a origem desse objeto através da nossa classe, ok? Vamos dizer que o nome desse primeiro cachorro vai ser Mike. Quem aí não tem um cachorro chamado Mike? A idade desse cachorro, vamos dizer que o Mike tem 2 anos. 2 anos. Vamos dizer que a raça dele é pastor alemão. Beleza, tá aí a raça do Mike. E ele pesa 7 quilos. Mike pesa 7 quilos. Concordam comigo que o Mike pode latir. O Mike pode pular. E ele pode comer. Tá aí. Criei um cachorro com o nome de Mike, com 2 anos de idade, da raça pastor alemão, pesa 7 quilos. E ele pode latir, pular e comer. Vou criar mais um objeto cachorro a partir das mesmas características. Vamos lá. Vamos dizer que o nome desse próximo cachorro agora vai ser Belinha. Pronto, o nome do cachorro vai ser Belinha. A idade da Belinha, vamos colocar aqui 4 anos. Belinha já tem 4 anos. A raça, vamos dizer que ela é da raça Bulldog. Ok? Belinha da raça Bulldog. E qual que vai ser o peso da Belinha? Vamos dizer que ela pesa aqui 3 quilos. Beleza? Belinha bem levinha, pesa 3 quilos apenas. E o que a Belinha pode fazer? Quais os possíveis comportamentos, as possíveis ações do objeto cachorro chamado Belinha? Vamos dizer que a Belinha pode latir, a Belinha pode pular e a Belinha pode comer. Então tá aí as possíveis ações. Notaram que através dessa especificação aqui, desse modelo, desse genérico que nós criamos aqui, desse cachorro genérico, foi possível criar 2 objetos cachorro diferentes? O Mike, com 2 anos de idade, da raça pastor alemão, com peso 7 quilos. E o Mike late, pula e come. A Belinha, também um objeto cachorro, 4 anos de idade, da raça Bulldog, com 3 quilos. E a Belinha também pode latir, pular e comer. Deu para entender aqui, pessoal, a explicação desse conceito, dessa classe conceitual, a relação entre classe e objeto que nós trabalhamos? É simples, não é? Eu espero que tenha ficado realmente fácil de você compreender. Não é um conceito difícil, ok? Se você ficou com dúvida, ainda dá tempo de mandar a sua dúvida aqui para a gente tentar responder. A gente vai responder, pode ter certeza, vai facilitar na resolução das atividades daqui a pouco que você vai fazer aí. Mas eu espero que realmente tenha ficado claro, certo? Vimos aqui estado, comportamento e unicidade, que são características de um objeto. Vimos o conceito de classe, também relacionado diretamente com o conceito de objeto. E nos aprofundamos um pouquinho mais no conceito de objeto.
ok? Depois nós juntamos tudo isso e fizemos aqui a nossa explicação conceitual, criando uma classe e originando diversos objetos através dessa classe. Professor Eduardo, alguma dúvida aí? Surgiu uma dúvida aqui. A aluna Emily está perguntando o seguinte: no slide sobre objeto, vocês citam: ele é capaz de armazenar estados por meio de seus atributos. Esses determinados estados, essa é a dúvida da Emily, seriam as características do objeto? Isso, exatamente. Nós tratamos aqui que o estado nada mais é de fato do que as características daquele objeto. Vou citar novamente o exemplo da camisa. Nós temos aqui o objeto camisa, ok? As características desse objeto: cor, largura, comprimento e preço. Vamos colocar essas características. São as propriedades, certo? Da nossa camisa. E quais que seriam os valores dessas propriedades? Qual que seria o valor da cor, o valor do comprimento, o valor da largura, do preço dessa camisa? Você pode colocar a cor, o valor dessa cor, o valor do atributo, o estado dessa característica poderia ser preto. Ela poderia ter aqui 70 centímetros de comprimento, 40 de largura e o preço dela poderia ser R$40. Ok? Deu para tirar a dúvida? Mais alguma aí, professor? Por enquanto, só essas dúvidas. Eu queria esclarecer algum ponto de vista aqui. Se vocês olharem o slide da tabela que fala sobre unicidade, queria que vocês prestassem atenção que a unicidade ela se aplica ao conceito da classe. A classe é a ideia geral sobre o objeto do mundo real, né? Então, por exemplo, como o professor Alan exemplificou, a classe pessoa, ela no programa ocupa unicamente um lugar na memória. Então, pessoa é única. Mas os objetos de pessoa são inúmeros. Podem ter vários. Maria, João, e você vai criando os objetos a partir dessa classe, que é o conceito geral. Então, a classe, para exemplificar aqui, para resumir, a classe, conceito geral, e objeto é a aplicação prática da classe. Professor Alan. Beleza, obrigado pelo complemento, professor. Então, pessoal, é isso. Vou falar novamente. Surgiu dúvida, ainda dá tempo de mandar. Se você tá com medo, tá com insegurança, não quer perguntar, eu falo para você, para com isso, pergunta. Vai facilitar você na resolução das atividades, na resolução da atividade de percurso que você tem para fazer, inclusive na sua prova. Vai ajudar você, tira essa dúvida, procura ler o slide novamente, veja essa aula depois e busque estudar um pouco mais. Procure alguns materiais à parte na internet, pode procurar outras videoaulas, não tem problema, certo? Só saiba filtrar esses conteúdos que você procura na internet, ok? Para não poder acabar pegando um conteúdo qualquer, uma explicação qualquer, e acabar se atrapalhando com o que nós estamos explicando aqui, ok? Eu espero que nós realmente tenhamos possibilitado você aprender o que foi explicado aqui hoje, ok? Agora vocês vão ter um tempinho aqui para fazer atividade de sala, certo? Eu espero que vocês realmente se esforcem para fazer. Tentem fazer sem pesquisar, ok? Tentem fazer sem pesquisar, com apenas o que vocês aprenderam. Mas se ficou difícil, dá uma pesquisadinha, dá uma olhada lá, pede ajuda para o colega, para você tentar fazer. E na volta, quando a gente for corrigir, eu vou perguntar aí se alguém fez, para me ajudar a responder aqui no quadro e facilitar a nossa correção, ok? Professor, quer dar mais alguma palavrinha final? Pelo que foi visto, a aula até agora foi muito boa, surgiu dúvidas, foram respondidas e é isso aí, vamos passar para as atividades agora, né? Isso aí. Alan. Obrigado, professor. Vamos deixar vocês realizarem as atividades agora, certo? São poucas perguntas aqui para vocês responderem, um conteúdo bem simples que está sendo cobrado. Então, não perca tempo e pode realizar essa atividade, ok?
estamos de volta. 20 minutinhos aí para vocês resolverem o exercício. Vocês viram que são questões bem simples, perguntando exatamente aqueles conteúdos que nós abordamos aqui, certo? 4 perguntinhas. Vou só recapitular elas aqui para a gente relembrar quais foram as perguntas, ok? Olha aqui. Pergunta número 1. Primeiras orientações, né? Releia o slide da aula e responda as questões a seguir. Questão 1. Conceitue o que é um objeto. Então, seguindo os princípios aí da programação orientada a objetos, você vai responder, vai conceituar o que é um objeto. Questão 2. Baseado nos conceitos sobre objetos ainda, conceitue o que é estado de um objeto. E a questão 3 aqui, baseado nos conceitos sobre objetos, conceitue o que é comportamento de um objeto. Nós temos mais uma questão aqui, ok? Aqui é o espaço onde nós vamos resolver. E aqui a questão 4. Baseado nos conceitos sobre programação orientada a objetos, a sigla POO, conceitue o que é uma classe. Tudo baseado na aula de hoje, ok, pessoal? Antes da gente começar a resolução aqui, só vou ver com o professor Eduardo se surgiram algumas dúvidas, se alguém conseguiu responder. Professor, fala pra gente aí. Professor, sim, professor. Surgiu uma dúvida que não deu tempo de ser respondida, da aluna Emily de Espigão do Oeste. Ela pergunta assim: no slide vocês citam os exemplos onde as características dos objetos seriam diferentes e as reações são iguais. Essa seria uma regra a ser seguida ou seria apenas uma coincidência no exemplo que vocês mostraram? Olha só, muito importante essa questão da Emily, essa dúvida. Ela pergunta se os métodos da classe são iguais para todos os objetos. E a resposta é sim. As características mudam, porém os métodos são os mesmos para cada objeto. Professor Alan. Beleza. Muito importante essa dúvida. Realmente, alguém pode ter se confundido na hora que a gente executou, né, essa exemplificação aqui. Mas nós criamos, sim, objetos diferentes. Criamos 2, 3 objetos diferentes a partir da mesma descrição. O que vocês podem ver lá que repetiu são apenas as ações, ok? Apesar das características serem diferentes, as ações, os comportamentos, os métodos de classe ficaram diferentes, ok? Surgiu mais alguma dúvida aí, professor, que deu tempo de responder no intervalo? Não, só essa dúvida mesmo, professor. Só essa dúvida? Pode prosseguir com a correção. Ok, então a gente vai continuar aqui e vamos começar a partir da primeira questão. Vamos seguir o fluxo aí, ok? Primeira questão. Conceitue o que é um objeto. Vou responder aqui no quadro para vocês. O objeto, nós vimos que nada mais é do que a instância de uma classe. É a instância de uma classe. Por que que o objeto é a instância de uma classe? Nós vimos aqui conceitualmente que a partir de uma classe nós podemos criar vários objetos. Nós podemos criar um conjunto de objetos. Então, ele é uma instância de uma classe justamente por causa disso, porque ele é criado a partir de uma classe. Ele é originado a partir de uma classe. E ele pode receber, o objeto pode receber valores, ou seja, estado, através de seus atributos, e reagir a ações através dos métodos de classe. Ok? Então, o objeto nada mais é do que a instância de uma classe e ele pode receber valores, ou seja, estado através de seus atributos e reagir a ações através dos métodos de classe, certo? Que são os nossos comportamentos, ok? Todo mundo conseguiu responder essa questão aí?
Questão 1. O que é um objeto? Beleza? Professor Eduardo? Houve uma resposta aqui do aluno, o Alisson de Ouro Preto do Oeste, e ele acertou, respondeu perfeitamente a instância de uma classe. Certinho, Alisson, parabéns. Beleza, muito bem. Vocês estão vendo, pessoal, que se você realmente conseguir prestar atenção na aula, se você prestar mais atenção na aula, você vai conseguir resolver essas perguntas só lembrando do seu conhecimento. Você não vai nem precisar voltar ali no slide para poder procurar o conceito. Ok? Você consegue por si só já responder ali rapidinho um conceito bem simples desse. Ok? Vamos passar para a segunda questão. Questão 2. Baseado nos conceitos sobre objetos, conceitue o que é estado de um objeto. Olha aí, uma pergunta quase respondendo a outra. Professor Eduardo, alguém respondeu essa questão número 2 aí? Respondeu sim. O aluno Fabrício de Ouro Preto do Oeste respondeu: refere-se ao conjunto de propriedades de um objeto. Está certo? Certíssimo, certíssimo. Vamos anotar o conceito aqui para facilitar certa compreensão. Vou só apagar o que a gente escreveu aqui sobre o objeto, para a gente anotar esse conceito de estado, ok? Estado do objeto. Beleza, nós temos aqui o conceito de estado de objeto. Nada mais é do que as características, ou seja, propriedades, propriedades do nosso objeto. Chamado de valores dos atributos. Vimos esse conceito aqui na questão anterior, certo? Falado bem brevemente. Então tá aí, ó. São as características, ou seja, as propriedades do nosso objeto. Também são chamados de valores dos atributos. Como assim, professor? Vamos lá, vamos recapitular aqui. Nós temos lá o objeto camisa, ok? Temos lá o objeto camisa. Características desse objeto camisa: cor, ou seja, propriedade, cor, preço, largura, comprimento da nossa camisa, ok? Estão aí. Não vou colocar os métodos de classe agora, não tem necessidade, só para a gente exemplificar aqui o conceito de estado. Então eu tenho aqui as características da minha camisa: cor, preço, largura, comprimento, ou seja, os nossos atributos. Agora, nós precisamos definir quais são os valores desses atributos, ou seja, quais são os estados desses atributos do nosso objeto. Nós podemos dizer que a nossa camisa tem a cor preta, o preço dessa camisa R$40, a largura dessa camisa pode ser aqui 50 centímetros e o comprimento pode ser 70 centímetros, ok? Então esses são os estados do nosso objeto, são os respectivos valores de cada um dos atributos, de cada uma das características, ou seja, propriedades do nosso objeto, ok? Professor Eduardo, tudo certo nessa questão aí? Tudo certo, a resposta que tivemos está correta e nós recebemos resposta também das outras questões. Beleza. Vamos ver se está correto também, né? Tranquilo. Então vamos aqui para a questão 3. Baseado nos conceitos sobre objetos, conceitue o que é comportamento de um objeto. Perguntinha bem simples, pessoal. Comportamento de um objeto. Vou perguntar primeiro aqui para ver se alguém já respondeu, ok? Professor Eduardo, questão 3. Baseado nos conceitos sobre objetos, conceitue o que é comportamento do objeto. A aluna Tainara, de Ouro Preto do Oeste também. Ouro Preto aí com participação total. Parabéns aí aos alunos. Resposta da questão 3. Refere-se ao conjunto de possíveis ações sobre o objeto, também chamado de método de classe.
Certíssimo, professor. São os comportamentos, ou seja, ações, também chamados de métodos de classe, ok? Vou anotar o conceito aqui para facilitar a compreensão, ok? Vamos apagar aqui o conceito anterior para a gente escrever o conceito de comportamento. Comportamento, vamos anotar aqui. Comportamento do objeto. Opa. Do objeto, ok? Vamos anotar esse conceito aí. Nada mais é, comportamento do objeto, nada mais é do que, as ações implicadas sobre o nosso objeto, certo? São as ações implicadas sobre esse objeto. Aí nós vamos complementar esse conceito, também chamado de método de classe. Beleza? Não esqueçam essa expressão aqui, ó, métodos de classe. Sempre quando nós estivermos trabalhando com programação orientada a objeto, principalmente a partir das próximas aulas, nós vamos nos referir ao comportamento, ou seja, as ações como métodos de classe. Então fique atento a essa expressão, ok? Um exemplo de método de classe que nós poderíamos criar aqui. Lembra lá da classe pessoa que nós criamos? Nós criamos lá a classe pessoa. Colocamos lá o nome da classe pessoa. Colocamos aqui os atributos, né? Nome, idade. Vamos colocar mais simples aqui. Peso e altura. Colocamos mais informações da última vez, mas é só para efeito de explicação. Então criamos a classe pessoa com nome, idade, peso e altura. São os atributos, são as propriedades, as características da minha classe pessoa. Aí nós dizemos lá, nós falamos que essa pessoa poderia se apresentar. É uma possível ação da pessoa se apresentar. Nós dissemos também que essa pessoa poderia se alimentar. A pessoa poderia se alimentar. Podemos colocar lá que a pessoa também pode fazer o quê? Ela pode dormir. A pessoa pode dormir. Criamos lá essa classe pessoa, exemplificando os atributos, as propriedades e os métodos de classe, os comportamentos, as ações que uma pessoa pode realizar. Se apresentar, se alimentar, dormir. Lembra da classe cachorro? Seguir o mesmo princípio. Vamos escrever aqui também para facilitar. Criamos lá a classe cachorro. Colocamos o nome da classe. Opa! Coloquei errado aqui. Deixa eu só corrigir. Colocamos lá o nome da nossa classe, chamado cachorro. E nós colocamos os atributos. O cachorro também tem um nome, que nós criamos o Mike e a Belinha. O cachorro também tem uma idade, que nós colocamos lá para o Mike e para a Belinha também. Tem um peso e tem uma raça, certo? Todo cachorro tem isso aqui, nome, idade, peso e raça, ok? E nós colocamos lá que esses cachorros poderiam expressar diversas ações, poderiam ter diversos comportamentos, como por exemplo, latir, certo? O cachorro pode latir. O que mais que um cachorro pode fazer? Nós colocamos lá que ele poderia pular. O cachorro poderia pular. Colocamos o que mais? Ele poderia comer a ração, né? Então colocamos aqui, o cachorro poderia comer a sua ração. Então nós temos lá, ó, os atributos, as características da nossa classe cachorro e o nosso comportamento, os nossos comportamentos da classe cachorro, certo? Nós poderíamos originar diversos objetos cachorros diferentes com essas mesmas características, ok? Poderíamos criar lá
diversos cachorros, assim como nós criamos o Mike e a Belinha para exemplificar, ok? Ficou fácil a compreensão desse exemplo? Professor Eduardo, surgiu alguma dúvida aí em relação a essa questão 3 durante a explicação? Não surgiu nenhuma dúvida e a resposta da aluna Tainara de Ouro Preto foi correta. Parabéns aos alunos de Ouro Preto. Até agora acertaram todas. Vamos ver se a questão número 4 também está certa, da resposta deles aqui. Beleza, professor, tranquilo. Então agora nós vamos passar para a questão número 4, viu? Se você ainda está surgindo aí, tá com alguma dúvida na cabeça, manda pra gente aqui, porque eu tenho certeza que nessa explicação a gente vai tirar todas essas suas dúvidas, para na próxima aula a gente começar já com o pé direito, sem dúvida nenhuma, de cabeça no conteúdo, ok? Então eu vou passar para a questão número 4 aqui, vamos ver. Questão 4. Baseado nos conceitos sobre POO, conceitue o que é classe. Conceito bem simples, pessoal. Nós vimos aqui no começo da aula esse conceito de classe. Viemos sempre abordando esse conceito de classe até agora aqui na resolução das atividades, nos exemplos que a gente fez. E eu vou perguntar aqui do professor Eduardo se ainda alguém teve alguma dúvida em relação a esse conceito. Professor Eduardo, conceito de classe. Todo mundo respondeu correto aí? Vamos ver aqui a resposta. É um modelo ou como especificação para um conjunto de objetos. Correto, professor. Foi uma resposta bem breve, mas está corretíssimo esse conceito. Eu vou escrever aqui no quadro o conceito completo para facilitar a sua compreensão e eu espero que você anote aí também para na hora de fazer as atividades de percurso, para na hora de resolver a prova, não surgir dúvida nenhuma. Beleza? Vou anotar aqui no quadro. Conceito de classe. Vamos lá complementar essa resposta. A classe é um modelo. É um modelo ou especificação para um conjunto de objetos. Um conjunto de objetos. Beleza. Mas aí nós complementamos esse conceito com o quê? A classe é uma descrição genérica para objetos individuais pertencentes a um determinado conjunto. A um determinado conjunto. Anota esse conceito porque é questão de prova. Então, a classe é um modelo ou especificação para um conjunto de objetos. Ou seja, a descrição genérica. Lembrem-se desse termo, dessa expressão, descrição genérica, para objetos individuais pertencentes a um determinado conjunto. Professor, me esqueci desse conceito. O que eu vou fazer? Lembra, quando você vai trabalhar na programação orientada a objetos, você precisa extrair as características dos objetos do mundo real e inserir esses elementos no seu programa, no seu código, certo? Você vai extrair essas características e inserir esses elementos no seu código. E a partir disso, você está criando uma classe. Você está criando uma classe que vai originar outros objetos. E essa classe ela funciona como uma descrição genérica para objetos individuais pertencentes a um determinado conjunto. Por que são objetos individuais? Porque a partir da classe você vai criar diversos objetos diferentes, são objetos particulares, objetos únicos. Vão seguir as mesmas características, mas o valor dessas características são diferentes.
Vimos lá que nós poderíamos criar um cachorro chamado Mike, mas também poderíamos criar um cachorro chamado Belinha. Poderíamos ter uma camisa preta, mas poderíamos ter uma camisa verde. Poderíamos ter uma cadeira preta, mas poderíamos ter uma cadeira azul. São distinções a partir da mesma descrição genérica. Criamos diversos objetos a partir da mesma especificação. Ok? Então nós vamos complementar aqui, ó. A partir de uma classe, podemos criar quantos objetos forem necessários. Ok? Então, a partir de uma classe, nós podemos criar diversos objetos. Isso daqui é muito importante, pessoal. Você não pode criar somente um objeto a partir de uma classe. Você determina as características, os atributos desses objetos e pode criar vários a partir dos mesmos atributos, a partir das mesmas características, a partir das mesmas propriedades. Lembrando sempre que a classe é uma descrição genérica, então ela serve para objetos diferentes. Você pode criar objetos diferentes a partir de uma classe. Aí nós complementamos o conceito de classe a partir do conceito de objeto. Por quê? Se a partir de uma classe nós podemos criar quantos objetos forem necessários, ou seja, diversos objetos, nós temos que um objeto é originado de uma classe. Então, ele funciona como uma instância de uma classe. Ele é como se fosse a parte de uma classe, originado justamente dela. Ok? Deu para compreender esse conceito, pessoal? Conceito de classe. Se você não compreendeu, se você ainda ficou com uma dúvida, manda pra gente aqui, certo? Que a gente ainda vai responder essa sua dúvida agora mesmo. Agora, se você não ficou com dúvida por enquanto, depois dá uma lida novamente nesse material, assiste a aula de novo, tenta resolver novamente esses exercícios para facilitar a resolução das atividades de percurso. Ok? Surgiu alguma dúvida aí, professor Eduardo, por enquanto, durante a resolução dessa última questão? No momento, nenhuma dúvida. E queria parabenizar os alunos de Ouro Preto do Oeste, o Alisson, o Fabrício, Tainara e a Ruth. Foram os alunos que responderam 100% corretamente as questões. Parabéns. E professor Alan. Isso aí, obrigado, professor. Teve um pessoal que participou, mandaram as dúvidas, mandaram até as respostas das próprias questões. É isso aí, pessoal. A gente sempre conta com a participação de vocês aqui, porque essa interação que nós temos com você facilita o desenrolar da aula, certo? A gente consegue complementar algumas respostas, alguns conceitos, algumas explicações a partir do que vocês mandam pra gente. Se vocês mandam uma dúvida, a gente tira a dúvida. Se vocês mandam um complemento, a gente complementa essa nossa resposta com base no que foi explicado aqui. Beleza? Eu pensei agora aqui numa coisa que eu expliquei, que eu mostrei, mas eu não expliquei, na verdade, para que servia, que é sobre o comportamento, sobre os métodos de classe. Pode ser que tenha surgido essa dúvida aqui, mas acabou passando batido para a gente devido às interações que vocês fizeram. Então eu vou apagar aqui no quadro e vou explicar novamente para vocês, rapidinho, só para tirar essa dúvida, caso alguém tenha ficado, ok? O que acontece? Nós falamos sobre o comportamento de uma classe, certo? Nós vimos que o comportamento, na verdade, é uma ação que pode ser implicada sobre o nosso objeto, também chamado de métodos de classe. Então, quando nós criamos aqui uma classe, por exemplo, a classe pessoa, nós determinamos lá o nome dessa classe, chamada pessoa, e nós colocamos lá os atributos: nome, idade, RG, CPF. Aí, os comportamentos são inseridos exatamente aqui, no nosso final. E esses comportamentos são chamados métodos de classe. Aí vocês viram que, por exemplo, eu coloquei aqui que uma pessoa pode se apresentar. Aí eu coloquei aqui no final, ó, um abre e fecha parênteses. Coloquei também aqui que uma pessoa pode se alimentar. No final,
Coloquei o abre e fecha parênteses. E uma pessoa pode dormir. Coloquei o abre e fecha parênteses. Professor, não entendi o que são esses parênteses aqui. Vocês já estudaram, com certeza, funções. Lembra lá que esses nomes aqui lembram muito funções? Então, quando nós estamos falando de método de classe, tem uma relação com as funções. Porque esses métodos de classe, eles vão representar ações, coisas que o nosso objeto pode fazer. Então, sempre quando você vê esse parênteses aqui, não está errado. Nós estamos nos referindo aos nossos métodos de classe, que a sua representação é bem semelhante à representação das funções na linguagem de programação quando nós estudamos, ok? Quando nós criamos a classe cadeira, nós poderíamos colocar aqui, regular a inclinação, colocamos o abre e fecha parênteses no final. Regular a altura, vamos colocar o abre e fecha parênteses no final. Então, essa é a nossa representação conceitual de classe, ok? Se alguém ficou com essa dúvida, eu espero que eu possa ter realmente tirado essa dúvida para não ficar na próxima aula pensando nisso, talvez se está certo, se está errado. Então, era essa dúvida que eu queria sanar sobre métodos de classe, ok? Sobre o comportamento, sobre as ações do nosso objeto. Beleza? Foi um pequeno complemento, certo, da nossa aula. Eu espero que tenha sido bastante proveitosa essa nossa aula, que nós possamos continuar a partir da próxima aula já com vocês afiados nesse conteúdo. Caso vocês não estejam afiados, a gente vai fazer uma revisão no começo da nossa aula só para relembrar esses conteúdos, ok? E essa dúvida aqui, ninguém mandou, certo? Eu pensei que vocês poderiam ter essa dúvida aqui e acabei passando no quadro. Se alguém realmente viu que tinha essa dúvida, na próxima aula, se surgir alguma dúvida desse tipo, manda pra gente, porque senão vocês iam ficar pensando e ficar pensando se está certo, se está errado, e iam acabar não sabendo como de fato que deve ser feito, ok? Então, pessoal, só lembrando que vocês têm essas atividades de sala que nós fazemos no final de cada aula, e vocês têm também as atividades de percurso. Essas atividades de percurso são importantíssimas para vocês, pessoal. Elas valem nota. Vocês têm que fazer essas atividades com base no conteúdo que é abordado em sala de aula, nos slides, nos materiais que nós passamos. Se você quiser pesquisar algum material complementar, você pode pesquisar, não tem problema nenhum, beleza? São 3 atividades de percurso, questionário e tarefa para vocês fazerem. O questionário foi feito lá com 10 perguntas, baseado exatamente no que nós estamos falando aqui na sala, sem pôr nem tirar. Do jeito que nós explicamos o conceito aqui, vocês vão encontrar lá uma das alternativas da resposta. Ah, professor, mas eu não quero fazer essa atividade, não sei fazer. Dá uma olhada na aula, assiste essa aula novamente, procura os materiais extras para você conseguir tirar essas dúvidas para poder fazer a atividade. Vale nota, pessoal, vale nota. Nós temos também uma tarefa, que já é um pouquinho mais avançada, vai exigir um pouquinho mais de conhecimento com base nas próximas aulas, mas nada que vocês não consigam fazer, certo? Vocês vão construir esse conhecimento para as próximas aulas e vão ser capazes com certeza de fazer essa atividade, a tarefa. E por último, um questionário também, do mesmo jeito, com base nos conteúdos que foram explicados em sala de aula, para que vocês consigam resolver de maneira tranquila, caso realmente tenham estudado e tenham aprendido, e conseguir tirar uma nota boa aí daqui para a prova. Beleza, pessoal? Então, professor Eduardo, gostaria de dar uma palavra final. Muito obrigado, alunos, pela participação. Ouro Preto do Oeste aí, ó, parabéns. Todos acertaram as questões mandadas e tudo certo. Acredito que a aula foi muito boa. Espero ter sido muito proveitosa para vocês. Espero ter tirado suas dúvidas. Qualquer coisa manda pra gente, como o Alan já falou. E muito obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Esperamos vocês na próxima aula. Estudem, revisem esse conteúdo e até lá.
Educação à distância, mudando realidades.